Sétimo ano, melhor sétimo ano do Colégio São Francisco de 2020, olha aí. Hoje, 19 de outubro, dia do Piauí, façamos um Piauí melhor, não é? Foi aqui que nós crescemos, nascemos e temos que entender que o nosso Piauí é o nosso futuro, o nosso presente, o nosso passado, né? E vamos fazê-lo melhor, sim, vamos tratá-lo com respeito e carinho, porque é um estado que vai necessitar muito de nosso desempenho, de nosso futuro, enfim. Feliz dia do Piauí, que nós tenhamos um ótimo dia de aprendizado, tá bom? E na aula de hoje, o tio vai explicar sobre a página 117, aqui na parte que fala de sociedade colonial e também economia colonial, tá bom? Então preste atenção, meu sétimo ano, que a sociedade colonial, como nós já vimos na aula passada, chegou muita gente no Brasil para morar no século XVI, né? E esse século XVI ele foi essencial, porque foi aí que começou a nossa colonização. Expliquei para vocês o que é colônia de povoamento e colônia de exploração. Expliquei para vocês por que é que Portugal se juntou com a burguesia para dominar o Brasil e dominar outras regiões. Expliquei também qual é o sentido de tudo isso. O sentido de tudo isso é o mercantilismo, no qual uma metrópole vai dominar uma colônia e dela tirar tudo que ela puder tirar. Tá bom? Uma metrópole vai dominar uma colônia, a metrópole é do lado, a metrópole vai dominar uma colônia e dela vai tirar tudo que puder, todas as riquezas vai para a metrópole. Tá bom? Só que tem aquela questão da metrópole, da colônia de povoamento, onde as pessoas não vão explorar, onde a colônia, a metrópole não explora. De povoamento, a riqueza fica nela mesma, tá bom? Ó, ela não vai servir aos interesses da metrópole. No caso da Inglaterra, a Inglaterra não explorou os Estados Unidos do jeito que Portugal explorou o Brasil, foi um pouco diferente. Os ingleses deixaram os americanos viverem do jeito que eles quiseram viver. Isso é o chamado povoamento, tá? Uma diferençazinha entre as duas colônias que o tio já explicou também na aula passada, tá bom? E nós temos que entender que no Brasil a nossa cultura econômica começou com a monocultura. O que é monocultura? A produção apenas de um produto. No nosso caso aqui, o açúcar. O açúcar, ele veio de Portugal. A cana, ela veio de Portugal, só que Portugal havia pego da Ásia, né? E trazido essa cana para o Brasil para que ela fosse plantada, produzida, né? E tirada o açúcar. Os índios não sabiam o que era cana nem o que era açúcar, não, né? E os índios muito pouco sabiam o que era café, o que eram essas coisas que os portugueses tomavam. Então o açúcar ele chegou aqui não para dar aos índios, não. Ele foi feito um produto para ser vendido lá fora, um produto para ser vendido em outros países, tá bom? Vendido em outros países. A gente chama isso de exportar. Quando um país vende para outro, a gente chama esse fenômeno de exportação, tá bom? E quando o país compra de outro, o nome é outro, é importação. No país compra. O Brasil comprou uma galinha lá da China. O Brasil importou uma galinha da China. O Brasil vendeu uma galinha para os chineses. Aí sim, o Brasil exportou a galinha para os chineses. É diferente um pouquinho o procedimento. Mas a gente vai entender direitinho tudo isso aí, né? A sociedade colonial é formada pelos fazendeiros, donos das plantações, tá? Esses fazendeiros construíam uma grande, digamos assim, uma grande propriedade, uma chamada casa grande, né? Onde ele mandava do jeito que ele queria. Ou seja, a sociedade brasileira da época do açúcar era patriarcal. Patriarcal, ou seja, o dono, o homem é que mandava na família todinha. O homem é que mandava. Haviam tribos na Amazônia e em outras regiões do mundo que eram matriarcais, né? A mulher que mandava. Matriarcais. Mas não foi o caso aqui nosso da sociedade do açúcar do Brasil, não.
quem mandava era o homem, o negócio era patriarcal, ele era o dono, era o chefe da família, enfim. Todo mundo tinha que obedecer, todo mundo tinha que dizer o que ele queria fazer, ele precisava de mão de obra, onde é que ele ia buscar? Ele precisava de escravos, né? Onde buscar esses escravos? Para começo de conversa, não tinha onde buscar. E a solução encontrada foi escravizar os índios. Como nós já vimos em outras ocasiões, os índios não se deixavam escravizar com facilidade, porque eles conheciam o território, e o território era deles, né? E quando os jesuítas chegaram, acabaram proibindo a escravização do índio, né? Quando os jesuítas vieram para o Brasil, eles não deixavam mais o índio ser escravo do homem branco, do chefe da casa. Enfim, o que aconteceu aqui? O índio ele só poderia ser escravo através de uma guerra justa. Uma guerra justa. O que é uma guerra justa? Se o índio atacasse a fazenda, eles poderiam ser capturados. Aí sim eles poderiam ser escravizados. Isso é guerra justa, tá bom, gente? De maneira bem simples dá para você entender isso aí. Quando o índio atacava, ele poderia ser vencido e capturado, e aí sim ele seria levado para os engenhos, onde seria escravizado. Certo? Isso era guerra justa. Só que tinha outro problema, o dono da fazenda não tinha as máquinas para produzir, digamos, a cana. Como é que ele ia fazer agora? Ele ia fazer na mão, ia moer a cana no dedo, não tinha como não. Então ele tinha que buscar uma alternativa. Ele tinha que buscar uma alternativa, que era pedir emprestado a alguém essas máquinas. Mas quem é que ia emprestar a máquina lá do outro lado do mundo? No Brasil não tinha. E apareceu um povo aqui interessante. Apareceu um povo interessante, gostava muito de um dinheirinho, bichinho, né? Eles eram riquinhos, enfim, eram altamente comerciantes. Um país de comerciantes na época começou a surgir. Um país de como é que se chama aquela religião que eu passava para vocês? Aí tá, deu um branquinho agora na religião aqui. Um país de presbiterianos, um país de calvinistas, né? Um país chamado Holanda. Esse país chamado Holanda começou a incentivar seus banqueiros e comerciantes a ajudar os portugueses, né? O governo holandês disse: vão lá, pessoal dos bancos e pessoal do comércio, né? Ajudem os portugueses a vendendo para eles, produzindo e vendendo para eles as máquinas, né? As máquinas. Isso aqui, quem mandou fazer isso aqui foi o governo da Holanda, né? Vão lá, holandeses, né? Façam isso. Produzam máquinas e as venda aos portugueses, venda essas máquinas para os portugueses, né? Com o dinheiro que chegar da venda dessas máquinas, o que é que vocês vão fazer? Fiquem para vocês e paguem seus impostos. É assim que funciona a jogada. O governo ajuda os comerciantes e banqueiros. Os banqueiros e comerciantes ganham muita grana. E dessa grana é tirada os impostos do governo. Imposto de tudo enquanto. Imposto por ter ajudado, imposto por representar os bancos e comerciantes, imposto para a manutenção do país, tudo isso, né? Tudo isso aí é imposto, tá bom? Então foi assim que fizeram. Quem foi que ajudou os portugueses? Os holandeses, né? Os holandeses acabaram vendendo as máquinas. Que máquinas eram essas, né? Eram as máquinas que iam fazer o quê? Iam pegar a colheita, não, fazer o que vai fazer? Moer a cana, né? Só o que é moer? Moer é triturar, é esmagar a cana. Esmagar a cana, tirar dela o caldo da cana, né? Tirar o caldo da cana, enfim. Para fazer o quê, professor? Para fazer o melaço. Vixe, professor, o que é isso? É uma espécie de açúcar, um açúcar ainda em processamento, ainda em produção, né? E tudo isso era feito com máquinas. Máquinas que iam girando
máquinas enormes, com engrenagens enormes que precisavam ser movimentadas e não era qualquer um que poderia movimentar. Eram pessoas muito fortes e muitas vezes as pessoas fortes não davam conta e usavam até animais para rodar essas máquinas para esmagar a cana, né? E faz o que com esse melaço? O melaço é um ponto para se chegar até o açúcar, né? E é só isso que faz, vender só açúcar. Vixe, mas é um besta, né? Pois é, além do açúcar eles faziam também outros produtos, como antigamente eles chamavam de aguardente, eles destilavam esse caldo quente, tirava aquele vapor quente, transformava o vapor quente em aguardente, que o pessoal mais tarde chamou de cachaça. Eita nação! E foi vendida essa cachaça lá na Europa, foi vendida na Ásia, foi vendida na África, trocada por escravos, virou moeda de troca, enfim. Né? Professor, mas é besta demais, gastar um horror de coisa para... Mas o principal produto deles era o açúcar, viu gente? Vixe, açúcar, sim, açúcar. Açúcar era coisa muito rara antigamente. Né? Não era todo mundo que tinha açúcar, não. Os reis, quando casavam na Europa, muitos presentes de casamento eram potinhos de açúcar. Né? Potinho de açúcar. Eita, menino, fulano é chique demais, ganhou um potinho de açúcar. Né? Vai dar de herança para os filhos aquele potinho de açúcar. Menino, tá passando mal, faz um remedinho. Pega ali uma colherzinha desse tamanhozinha, desse potinho de açúcar. Se tu passar de 10 grãozinhos, tu leva uma chibatada. Quer dizer, o açúcar era uma coisa muito rara e o valor dele era muito alto. Nossa, valeu o investimento. Né? Valeu o investimento. Portugal era para ficar rico, só que Portugal não conseguiu ficar rico. Por quê? Porque Portugal tinha dívidas com um país chamado Inglaterra. E todos os lucros do açúcar iam para esse país. Perceberam a jogada, né, gente? Os holandeses ajudavam os portugueses no comércio, com os comerciantes e os banqueiros, emprestavam dinheiro aos comerciantes, os comerciantes faziam as máquinas eram vendidas aos portugueses, os portugueses produziam o açúcar, vendiam todo o açúcar na Europa e depois pagava grande parte do trabalho duro dos escravos para os ingleses. Danação é essa, danação. E assim que funciona hoje, um país deve a outro, um comerciante de um país, um banqueiro de um país deve a outro. E por isso que os países têm dificuldade de se tornarem grandes potências, exatamente por isso, porque tem os países credores e os países que devem, né? Infelizmente é desse jeito que funciona a economia, né? Então, já falamos para vocês que a sociedade é patriarcal, que havia a propriedade do senhor da fazenda, do senhor de engenho, né? Já falamos para vocês a importância do açúcar, que era um bicho muito raro na Europa. O pessoal antigamente, antes do açúcar, professor, para fazer um chá sem açúcar, como é que fazia? Eles pegavam a beterraba e batiam a beterraba até que saía aquele mel rei nojento, colocavam junto com chá, misturava com café, virava aquele creu danado, ninguém aguentava. Ave Maria, credo em cruz. Então, olha só, antes do açúcar aparecer, era muito difícil o pessoal viver bem, né? Só tomava coisa amarga e muitas vezes adoçava com beterraba. Pisava a beterraba e colocava dentro aquela garapa feia e dizia que era chá. Infelizmente, depois que o café começou a aparecer, o açúcar começou a ser muito mais valorizado. Felizmente, aliás, o cafezinho é bicho bom. Então, depois que o café começou a aparecer, o açúcar ficou cada vez mais valorizado. Professor, como é que o café apareceu? O café é uma plantazinha pequenininha, né? Mas quem foi que teve a ideia de fazer aquele cafezinho? Que a gente acorda de manhã cedo com aquele cheiro maravilhoso. Ali foi o seguinte, foi os árabes que aprenderam, né? Os árabes aprenderam a fazer o cafezinho, né? Moer aqueles grãos, fazer o cafezinho delicioso, né? E como nós sabemos, Portugal e Espanha teve uma invasão árabe dentro daqueles países ali. E eles acabaram aprendendo com os árabes a produção do cafezinho. E quanto mais cafezinho ia aparecendo no mundo, mais necessidade de açúcar ia surgindo, porque muitas vezes você misturava café com pó de beterraba, dava uma desinteria horrível. Então, com o advento digamos, do cafezinho, o açúcar foi muito mais valorizado ainda. Portugal só não ficou muito rico porque tinha que pagar seus dividendos, suas contas com os ingleses. Muito bem, vamos ver agora o que é que tinha dentro dessa unidade de produção, aí na página 118.
Dentro dessa unidade de produção tinha o quê? Tinha o engenho que era para as máquinas, lógico, falando das máquinas, né? Tinha as máquinas que era para fazer, moer a cana, esmagar a cana, enfim, fazer aquela garapa danada de boa, ou garapa boa, né? Enfim. Então, além do engenho, que é uma casa lá, um galpão onde ficava as máquinas, né? Tinha a casa grande. A casa grande é onde o senhor morava com sua família. Casa grande, vocês coloquem o hífenzinho no meio. Casa grande, né? Para dizer que é uma casa que é uma casa única, vamos dizer assim, casa grande, né? Casa grande. Além da casa grande do engenho, tinha também a capela, onde o pessoal ia rezar os domingos e pagar o dízimo, né? O pessoal ia exercer o seu direito, a espiritualidade, enfim. Tinha também onde os escravos costumavam dormir, que é a senzala. E lá eles só saíam quando o dia amanhecia, quando raiado o sol eles já estavam trabalhando, pingando suor, colhendo cana, né? E dá para você entender o seguinte, que como não foi possível escravizar o índio, e as guerras justas não eram tantas guerras justas assim que existiam, o pessoal foi buscar escravos na África, né? Que é um dos assuntos que nós vamos também compreender. O pessoal foi buscar escravos na África exatamente para ter essa mão de obra. O africano não conhecia o território. O primeiro problema deles era esse. Eles não conheciam o território. Eles não falavam português. E muitos africanos eram separados logo na entrada do Brasil para não haver fuga. Eles eram misturados com outros escravos que não entendiam o mesmo idioma, para não terem que combinar uma fuga, enfim, uma revolta. Esse é o assunto da nossa próxima aula. A gente vai ver questão tanto da pecuária, como também vai ver a questão do tráfico de escravos, tá bom, gente? Hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Se cuidem, tá? Feliz dia do Piauí mais uma vez. Até mais, pessoal.